Olá, bom dia a todos. O meu nome é Carolina e trabalho como consultora da Michael Page da área Tax and Legal. Hoje estamos aqui reunidos virtualmente para mais um webinar. E desta feita o tema é, no contexto do Covid, mas não só, como humanizar a organização e ativar o propósito social. E para isso contamos aqui com duas oradoras que gentilmente aceitaram o convite de estar presentes. A Silvia Nunes, que é a diretora da Michael Page, aqui em Portugal, em Lisboa, e a Inês Esteves, que é Executive Board Member da DNS.pt, que é a associação, como todos sabemos, que gera os domínios.pt em Portugal. Olá, bom dia. Bem-vindas. Bom dia, Carolina, obrigada. Antes de mais, queria relembrar que podem colocar todas as questões que tiverem através do chat. Eu vou colocando perguntas às oradoras, mas sempre que oportuno vou interrompendo e vou tentando colocar as questões que tiverem. Ok? Ótimo. Muito bem. Inês, começando pela Inês, bem-vinda. Muito obrigada. Inês, neste contexto, como é que crês que a comunicação deve ser feita? Ou seja, num período como este de exceção, qual é que, em teu entender, é a melhor forma de comunicar, de pensar uma mensagem que seja uniforme e objetiva para todos os colaboradores, sem exceção? Olá, bom dia, Carolina. Antes de mais, quero agradecer o amável convite da Michael Page para estar aqui hoje e também agradecer a todos aqueles que se juntaram a nós nesta conversa. Voltando à tua questão e como ponto um bocadinho prévio, gostava de referir que na realidade, por muitos cenários e simulações teóricas que tenham existido e que existam dentro das organizações para fazer face e para comunicar em tempos de crise, acho que é unânime concluir que ninguém estava preparado ou plenamente preparado para dar resposta a uma situação tão complexa como é a pandemia provocada pelo Covid-19. Acho que estamos todos alinhados nesta construção, mas é claro também, e pareceu-me também evidente neste contexto, que as empresas que incorporam já nos seus modelos de gestão os temas da continuidade, e os temas da continuidade por si incorporam os temas da comunicação, obviamente, e da comunicação interna, mas não só, também na comunicação externa, com as partes interessadas e com os seus stakeholders, estão melhor preparadas para fazer face a situações adversas, a situações disruptivas. E eu acho que este é um tópico que as empresas, as organizações devem ter presente. Trabalhar no sentido de identificar situações e contextos que podem comprometer a atividade das organizações é relevante, e quando falamos em identificar os ativos, os principais ativos das suas organizações, e estes ativos estratégicos dependem obviamente do setor de atividade das empresas, dos serviços que prestam, mas eles existem e têm que ser identificados. Podemos estar a falar de máquinas, podemos estar a falar de tecnologia, podemos estar a falar de instalações, podemos estar obviamente a falar das pessoas, das nossas pessoas, mas também estamos a falar de incidentes que acontecem, muitas vezes não têm que ser tão abrangentes e tão globais como é o caso desta pandemia, mas que eles existem, que as empresas têm que estar preparadas para fazer face a essa adversidade. Portanto, necessariamente as empresas devem também aprender com este processo, e aquelas que não trabalharam nestes contextos devem incorporá-los na sua gestão e devem preparar-se, devem ter os seus planos de continuidade definidos, trabalhados e comunicados. E vocês já o tinham na DNS, não é? Portanto, foi algo natural para vocês, não é?
foi retomado. Acho que não estávamos efetivamente plenamente preparados para uma crise desta dimensão, mas efetivamente é uma vantagem competitiva, não é só o ponto PT, obviamente, há muitas organizações que já trabalham e já incorporam as situações de continuidade e planos de continuidade para fazer face a esta adversidade, mas sim, é uma vantagem competitiva e é um elemento estratégico das organizações do qual pode depender a sua sustentabilidade. Posto isto, e não havendo um modelo infalível e que seja aplicado uma fórmula de sucesso para todas as organizações, obviamente que estes modelos dependem muito do contexto da organização, depende dos seus valores, depende da sua história, da sua dinâmica, da sua orgânica interna, que deve ser incorporada nesses modelos de continuidade e nesses modelos de comunicação. Sendo certo que não há uma fórmula infalível, é certo que existem já modelos que estão testados e recomendações que devem ser incorporados também. Não precisamos de estar continuamente a inventar a roda, mas há já um conjunto de boas práticas que as empresas podem incorporar. E estamos a falar ao nível também da comunicação interna, e mais uma vez a comunicação interna é de todo o nosso ecossistema empresarial, é das nossas pessoas, é dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros, dos nossos stakeholders. E quais são essas boas práticas que nós devemos... E a nível mais prático, aprender? exemplos que possas dar? Às vezes, se calhar, ajuda para quem está a ouvir. Sim, há essas recomendações, há um conjunto já de guidelines que estão também mais testados e mais maduros, no sentido das organizações terem, na prática, elementos-chave que gerem comunicação. Elementos que não só gerem a mensagem, trabalham na mensagem, mas que trabalham nos meios para disseminar essa mesma mensagem. Para quê? Normalmente estas equipas estão obviamente muito articuladas com a gestão de topo e com quem tem também a capacidade de decisão, mas consolidando a mensagem, essa mensagem passa a ser única, passa a ser muito direcionada e passa de forma muito eficaz. Portanto, não temos aqui uma dispersão dentro da organização em que cada um passa uma mensagem que não é única. Portanto, devemos pensar dentro das nossas organizações como é que podemos incorporar estes modelos. Ter equipas formadas, ter equipas que centralizam meios e que centralizam a mensagem, que trabalham a mensagem para que ela possa ser transmitida de forma única, mas eficaz dentro das equipas. Por outro lado, essa informação tem que ser proativa, tem que ser ágil, tem que ser rápida na sua comunicação e deve passar por ser uma mensagem informada. Não pode ser uma mensagem, ou não deve ser uma mensagem que não seja atual e que seja lacónica ou omissa. Deve ser uma mensagem transparente, deve ser uma mensagem honesta de comunicação, evitando obviamente alarmismos, mas não branqueando as situações e não escondendo, que eu acho que isto é muito importante também, não escondendo o impacto que situações de crise como esta que nós estamos a viver, mas que outras que as organizações se defrontam no seu dia-a-dia, identificar o impacto e transmitir esse impacto às nossas pessoas e às nossas equipas para que elas estejam informadas. Esta comunicação interna tem que ser rápida, tem que ser uma comunicação adequada e é necessário que as empresas tenham estes planos de comunicação claramente definidos e que consigam fazer chegar esta mensagem às suas pessoas. Porque são estes os elementos-chave para a sustentabilidade e continuidade da atividade nas organizações. Por outro lado, e só para rematar, Carolina, acho que é muito importante também que as pessoas conheçam e que a mensagem passe por orquestrar também quais são os meios que as organizações têm, meios alternativos para continuarmos a operar.
e para que as pessoas os conheçam. Não só conhecer, dar a conhecer, mas também formar e sensibilizar para estes meios alternativos tão importantes para continuarmos a assegurar a nossa atividade. Acho que estas são as grandes recomendações ao nível da comunicação interna. Pois, claro, que depois são também as especificidades de cada negócio, que claro, obviamente que não podemos generalizar totalmente, não é? Não, de facto. Obrigada, Inês. Sílvia, relativamente aqui, tendo em conta que já és diretora da Michael Page há muitos anos, em teu entender, qual é que crees que é o papel da liderança da organização num contexto em que os colaboradores estão não só preocupados com a sua própria saúde, mas também com questões mais globais e económicas, a nível mais macro? Obrigada, Carolina. Obrigada pelo convite, a mim em particular. Obrigada, Inês, por nos ter juntado a nós e obrigada, naturalmente, àqueles que se juntaram a esta conversa para podermos partilhar aqui opiniões, ideias e tirarmos daqui algum sumo que nos sirva a todos de alguma maneira. A verdade é que, tal e qual como a Inês começou a resposta à questão que tu lhe fizeste, ninguém sabia muito bem o que fazer num primeiro momento. E a Inês começa, de facto, a falar naquilo que eu acho que é fundamental no papel dos líderes de hoje em dia, que são aqueles que vão ter que gerir esta situação e continuá-la a gerir enquanto ela permaneça, que tem que, de facto, ver com a comunicação. Sentimos que, de facto, as pessoas estão preocupadas com a saúde, com o trabalho, com a vertente económica e, portanto, quanto mais comunicarmos de uma maneira clara, adaptada e sem gerar quaisquer tipo de mal-entendidos, mais conseguimos ir tranquilizando as pessoas. Portanto, eu acho que esta comunicação eficaz, eficiente, mas também contínua, ou seja, não podemos, a liderança não pode estar muito longe da base da pirâmide durante muito tempo, porque gera de facto um conforto adicional que esta comunicação seja feita com alguma regularidade, para a pessoa que sinta que minimamente vai conseguir mantendo esta balança dentro daquilo que é a estabilidade possível. Eu ligaria ao tema da comunicação o tema claro da confiança. Portanto, quanto mais eficiente for a comunicação, mais a confiança ganha de facto uma importância muito maior que em algum momento. Temos que perceber que estamos todos longe fisicamente uns dos outros e, portanto, ou existe de facto elos de confiança muito fortes que a liderança faz descer e mostra que existe, na maneira que os colaboradores possam continuar a dar e a fazer no dia-a-dia a sua atividade e que essa confiança se reflita de facto nos dois sentidos. Diria que esta comunicação e esta confiança podem por si só gerar a motivação acrescida que todos precisamos, todos os líderes incluídos, naturalmente, não é? Porque isto não é fácil para ninguém e é muito, toda a gente diz que, muita gente diz que se automotiva inclusivamente, mas de facto a confiança e a comunicação fazem a diferença no dia-a-dia naquilo que diz respeito depois àquilo que é a força e a vontade de fazer acontecer em cada dia. Nós, por exemplo, instituímos, como sabes, estes nossos wake-up calls diários, portanto que é um breve ponto de situação com todas as equipas dentro do grupo, no sentido de comunicarmos, conversarmos como é que foi o dia de ontem, qual é que é o plano para o dia. Não no sentido de correr atrás em jeito de polícia. Controle, mas mais de acompanhamento, não é? É essa a ideia. De comunicação, de, uma vez mais, gerador de confiança e de conseguir diariamente acrescentar valor do ponto de vista da motivação. Acho que, ou seja, uma cultura não se cria num tempo de crise, não é? A cultura é uma coisa que já vai existir, mas que hoje pode fazer toda a diferença. Portanto, a própria da cultura organizacional pode ser, sem dúvida nenhuma, mais um dos fatores que podem ajudar muito neste binómio de preocupação que nos encontramos todos nós enquanto colaboradores e que, uma vez mais, os líderes têm, de facto, o dever de continuamente reforçar, continuar a mostrar que a cultura que existe não pode deixar de existir face àquilo que estamos a viver,
pode ser adaptada àquilo que é, neste momento, a forma com que todos trabalhamos e vivemos. Mas, uma vez mais, a cultura interna ganha um peso acrescido e pode ser um fator francamente importante para aquilo que são todos e quaisquer colaboradores. Acho que outra coisa que temos que pensar e manter claro é os objetivos, as metas, as tarefas, os KPIs que cada um de nós em casa, na sua função, deverá atingir. Portanto, a pessoa ficar a trabalhar remotamente durante tanto tempo, com pouca noção do que é esperado dela. Devemos ter algo mensurável, não é? Saber, hoje atingi isto, portanto estou a ir no bom caminho, estou a fazer o que é expectável. Com métricas, uma vez mais, eu prefiro sempre que a métrica não exista no sentido da polícia, de perceber o que é que a pessoa está a fazer, mas no sentido de dar rumo, da pessoa sentir que tem um caminho a percorrer e que o caminho é este, e que conforme vai fazendo, vai sentindo também a realização de fazer. Naturalmente que isto é uma montanha de coisas que nada, estas coisas já existiam todas, ganham é uma proporção diferente a partir do momento em que estamos com a devida distância e a trabalhar remotamente, neste momento já há bastante tempo, nós estamos desde meio de março a 100% em trabalho remoto, portanto já passou bastante tempo. E, portanto, todo este conjunto de situações, toda esta agilidade, a agilidade que temos que ter de repensar, reorganizar, readaptar, porque todos os dias estão a surgir novas diretrizes. Agora temos 2 semanas diferentes para perceber o que é que acontece e agora é a volta ao escritório, como é que vamos organizar a volta ao escritório. Portanto, a verdade é que todos os dias há novas indicações e novas situações que têm que ser analisadas e um novo modelo que tem que ser repensado. Este repensar faz parte de quem de facto lidera, tem que estar na mão de quem faz esse papel na organização e tem que, uma vez mais, ser comunicado, passado aos colaboradores, ser um gerador de confiança adicional, mostrando às pessoas de que, meus senhores, não estamos sozinhos, o rumo é este é o nosso target e é neste caminho que vamos. E eu acho que isso pode, francamente, ajudar a que, mais ou menos, nos consigamos ir mantendo balanceados naquilo que é a nossa realidade ao dia de hoje de teletrabalho. Ótimo. E nessa senda muito ligada também ainda à pessoa que é o líder, e que eu acho que também está relacionado com este tema, quais é que, em teu entender, são as soft skills que um bom líder deve apresentar hoje em dia? Olha, a partir do momento em que falamos de comunicação, ainda não, e vejam bem que ainda não saímos deste vetor, comunicação, a primeira coisa é, sem dúvida nenhuma, a escuta ativa. Portanto, não há forma de comunicarmos e de irmos de encontro a todo e qualquer colaborador se antecipadamente não tivermos ouvido as várias vertentes que temos que ouvir para reunir um conjunto de informação, estruturar um conjunto de ideias e depois assim estarmos disponíveis, dispostos e preparados para as comunicar. Portanto, eu acho que a escuta ao dia de hoje faz todo sentido, até noutra vertente, que é todos nós temos os nossos dias a atravessar este momento, portanto a nossa própria estabilidade emocional não é a mesma todos os dias e até esta escuta de como é que a pessoa está hoje, eu acho que pode fazer uma franca diferença. Para a pessoa não sentir-se ouvida exclusivamente até do ponto de vista profissional, mas até deste ponto de vista mais emocional, que há dias de facto que são bastante mais difíceis de gerir porque temos todos a partir de casa inúmeros desafios. Outra questão que já vai no seguimento da outra, na anterior, tem que ver com a agilidade com que as coisas são feitas. Portanto, escutamos, comunicamos, tomam-se determinadas decisões e é necessário ver essas decisões colocadas em prática. Portanto, esta agilidade de ação, esta capacidade que cada um de nós, cada pessoa, cada líder tenha de agir em conformidade, eu acho que faz de facto também, hoje em dia, bastante diferença. Temos que ter, para além da agilidade, outra coisa que é um mindset mais flexível do que nunca. Portanto, se calhar aquilo que estamos hoje a confortar aqui, a pensar, aqui não, porque não são coisas tácitas, regras definidas, mas em qualquer ambiente onde estejamos a definir uma regra
e a seguir uma determinada linha de pensamento e um determinado plano de ação, que amanhã sai qualquer indicação contrária, ou temos imediatamente a flexibilidade de voltar a abrir o jogo, voltar a repensar, voltar a dar cartas, ou perdemos imenso tempo numa coisa que já não nos vai servir rigorosamente para nada. E, portanto, esta flexibilidade, esta agilidade de movimento, de pensamento e de ação, eu acho que são, hoje em dia, características igualmente fundamentais. Por último, se pessoalmente o carisma e a capacidade que cada um tem de se fazer ouvir, de conseguir passar a mensagem, se isto pessoalmente sempre teve num líder um peso grande, imaginemos, do meu ponto de vista, a importância que isto passa a ter por um ecrã, não é? Portanto, nós agora vemos-nos por um ecrã, e se a pessoa já não tem, de facto, com ela esse nível de carisma que presencialmente era fundamental, virtualmente então fica bastante mais complicado. As pessoas têm, de facto, que conseguir sentir através de um ecrã aquilo que é uma parte mais sentimental, mais emocional. Portanto, o passar da mensagem com o mesmo sentimento através de um ecrã é ainda muito mais difícil do que em qualquer outra circunstância. Portanto, esse carisma e essa capacidade de passar a informação para lá e de fazer as pessoas acreditarem muito e, entre aspas, entrarem nesta guerra com tudo o que tem para entrar, para sairmos dela o mais depressa possível, eu acho. Silvia, houve aqui um pequeno corte, não sei se... Sim. Silvia, consegues ouvir-nos? Não sei se é uma questão minha ou... Não? Acho que não. Também não. Acho que já está de volta, Silvia. Ok, já. Silvia, tivemos aqui um interregno, mas acho que já voltaste. Consegues ouvir-nos? Silvia, consegues ouvir-nos? Não, ok. Agora sim. Ok. Deve ter sido um problema de ligação. Foi só mesmo a parte final. Creio que estavas só a falar na parte também da inspiração, de termos alguém que, e algo também que os candidatos nos transmitem muitas vezes, ter alguém que nos inspire e que e que é algo que já vem de trás, não é? Que não foi criado agora com a situação da pandemia, não é? Algo que já vem sendo, tem vindo a ser construído desde o início da relação entre a equipa e entre o líder. Acho que era isso que estavas a transmitir. Sim, e a dizer que virtualmente tem ainda uma preponderância, porque é bastante mais difícil passar esse nível inspiracional através de um ecrã do que face-to-face com alguém, não é? Claro, muito obrigada. Aqui, passando ao tema de exatamente, não só da parte de ser virtual, mas de estarmos cada um, pelo menos a maior parte de nós, estar em teletrabalho e cada um nas suas casas. Como é que na DNS tem sido, Inês? Ou seja, quando o escritório passa a ser a casa de cada um de nós, como é que têm construído o engagement entre os colaboradores e os stakeholders, ou com os colaboradores e com os stakeholders, respectivamente? Como é que tem sido? Se nos puderes falar um pouco sobre a tua experiência. Sim, e mais uma vez, pegando também nas palavras da Sílvia, que há temas que também não são absolutamente novos, não é? Não surgiram agora, não tivemos que lidar com eles, muitos de nós, pelo menos, pela primeira vez com estes temas. O teletrabalho, o home working, o trabalho à distância, como queiramos chamar, já existia em muitas organizações, já era gerido internamente nos modelos de gestão das organizações, em particular, no caso do .pt. Mas, obviamente, que as organizações, o posicionamento sobre o teletrabalho, com modelos mais ou menos flexíveis, mais ou menos maduros, eles existiam, mas existiam muito associados a um benefício que a empresa coloca também à disposição do colaborador, no sentido de lhe criar um maior bem-estar,
e haver aqui uma conciliação entre aquela que é a nossa dimensão pessoal e a nossa dimensão profissional. Obviamente que este posicionamento, estes modelos de gestão são modelos win-win, porque na realidade eles geram no colaborador um maior engagement, se assim podemos dizer, uma maior lealdade com as organizações e na realidade traduz-se na melhoria de performance e na melhoria de resultados também para as organizações. Portanto, mais uma vez, a adoção mais prematura ao desenvolvimento destes modelos de teletrabalho de uma forma mais consistente e mais frequente auxilia e prepara o caminho para situações disruptivas. A questão que coloca agora, e também que se coloca ao ponto PT, é quando este teletrabalho deixa de ser um benefício, deixa de ser uma opção facultativa e passa a ser mandatório. Não é só mandatório, como é sine dia, ou seja, nós não antecipamos, agora começamos a antecipar se calhar algum retorno, algum regresso possível à normalidade, mas quando não antecipámos quando é que essa normalidade ia acontecer. Portanto, neste momento é a única forma que muitas empresas têm para continuarem a operar, para continuarem a prestar os seus serviços, para continuarem a chegar aos seus clientes. Inês, só uma questão. Colocaram aqui que eu acho que tem a ver também com aquilo que tínhamos dito e até com algo que até já falámos antes desta conversa. Há aqui uma das pessoas que está a assistir e que pergunta muito pertinentemente se recomendam, e depois a Silvia também poderá dar a sua opinião, que estes meetings diários com as equipas que sejam feitos ou não com videochamada, ou seja, se deverá ser só um telefonema ou se acham que é importante ou até exigível, não é? Que haja vídeo. A minha opinião sobre isso é mesmo uma opinião pessoal também, é que acho que há vários níveis de utilização do digital e também há várias disponibilidades das próprias pessoas. Há pessoas que neste momento têm filhos a cargo, que a gestão é mais complexa, há pessoas que têm outras pessoas a seu cargo que precisam de cuidados de saúde. Há pessoas que têm situações familiares complexas, cônjuges em layoff, pessoas que veem os seus salários reduzidos ou que perderam mesmo a sua fonte de rendimento. E é necessário haver essa flexibilidade que a Silvia também referiu, a flexibilidade das organizações também entenderem algumas dificuldades que neste momento estão do outro lado e adaptarmos as calls, os telefonemas por vídeo ou não, a essa realidade. E isto também, quem está do outro lado também reconhece esse cuidado. Eu posso pessoalmente falar em algumas situações tão diversas que conheço, em que obviamente prefiro estar aqui como estou hoje, apesar desta distância que nos é imposta, estamos juntos e estamos a ver-nos e a comunicação flui com outra dinâmica, mas que efetivamente não é o contexto de toda a gente. E também deve haver, por parte das organizações e dos líderes, essa sensibilidade. E acho que sim, as meetings diárias, estes pontos de encontro entre as pessoas e as equipas, porque também há momentos em que não só com uma determinada pessoa individualmente, mas também com a equipa, para manter uma certa coesão e o espírito de cooperação, é preciso reunir. É preciso também encontrar a melhor forma para todos e a mais confortável para fazermos essas meetings. Elas terão sempre que existir. E até os horários, flexibilidade dos horários ou flexibilizar determinados momentos. Então eu tenho pessoas, por exemplo, tenho equipas com quem trabalhamos assim, e o contacto visual é importante um bocadinho para nos aproximar, para estarmos fisicamente mais próximos, mas para outros que existe uma efetiva dificuldade, pelo contexto também familiar, é que na realidade não estamos só nós em casa, num regime de teletrabalho, em regime de benefício, mas estamos todos
confinados a esta realidade e muitas vezes ela não é fácil de gerir. E um líder também tem que compreender estas limitações que são impostas a todos que estão nesta situação. Silvia, queres também dar o teu input? Uma vez mais, é uma opinião muito pessoal. Eu acho que não havendo restrições de qualquer caráter, tal e qual como a Inês estava a dizer, e de alguma maneira respeitando a privacidade de cada um, eu sou francamente apologista de que sejam vídeo, ou seja, que consigamos pôr cara na conversa, porque de facto é a forma que nós temos de não só ver as pessoas, não só ganhar aqui outro ânimo, mas de facto conseguir uma vez mais de comunicar de uma maneira um bocadinho mais eficiente do que tão somente pela voz, não é? Porque fica sempre a sensação que não sabemos muito bem do outro lado o que é que a pessoa está a fazer. Tenho sempre o exemplo de que e nós temos estas wake-up calls diárias e acontece, e a grande maioria de nós tem filhos em casa, e acontece a mim, os meus filhos vêm com qualquer dúvida, qualquer questão, e acabam por, se eu naturalmente achar que faz sentido, sentar um bocadinho ao colo, estão ali, vêm as pessoas do outro lado, dentro do silêncio possível, uma pessoa ainda brinca, ainda ri um bocadinho com a situação. Portanto, se conseguirmos tornar todas estas circunstâncias pessoais que cada um tem dentro de casa normais e ninguém ficar melindrado pelo facto disso acontecer, de uma criança aparecer, de alguém chamar, de tocarem à campainha, de tocar ao telefone, o que quer que seja, até porque com o som, o ruído também entra da mesma forma, é só uma questão de aqui ser mais visual ou não. Portanto, a minha opinião muito franca é que, não havendo nada de força maior que o impeça, acho que é preferível ser vídeo, sim, portanto, colocar cara na chamada. Obrigada. E relativamente também aqui aos colaboradores e ao bem-estar dos colaboradores, que eu sei que todos nós temos essa preocupação, mas também as empresas têm de ter negócio, têm de ser lucrativas. Portanto, Silvia, como é que tu achas que é a melhor forma, em teu entender, de conjugar o bem-estar dos colaboradores com a manutenção da produtividade da empresa? Sabes que eu acho que até há bem pouco tempo atrás, no outro dia colocava uma questão se estamos a ter um grande avanço tecnológico ou se só passámos a usar a tecnologia que já existia ao dispor. E eu acho que o tema do teletrabalho responde um bocadinho a esta questão, que é o teletrabalho já é possível há muito tempo, mas as organizações continuam, muitas delas, ainda a perceber e a discutir e a duvidar se deixamos as pessoas um dia ou outro por mês trabalharem a partir de casa. Porquê? Porque se tem receio que a pessoa não trabalhe menos. E, portanto, se há coisa boa que se calhar vamos todos tirar disto que estamos a passar, é que sim, o teletrabalho é possível e sim, é possível ser igualmente produtivo trabalhando a partir de casa, criando naturalmente regras para a forma de estar enquanto naquilo que é o horário laboral. Portanto, eu acho que é importante continuar a ter as empresas que já praticavam a flexibilidade do horário, a flexibilidade da pessoa ter determinados movimentos durante o dia, etc. Portanto, não podemos obrigar as pessoas agora a voltar atrás desse ponto de vista. Tem que haver, este ponto de situação diário é uma coisa que eu acho que ajuda muito a manter a produtividade ongoing e, portanto, continua a dar, de facto, sempre o input que é importante, tal e qual como o acompanhamento, tal e qual como a confiança que já falámos, mas igualmente o respeitar os horários de trabalho, né? Portanto, não é porque estamos em casa que vamos ligar a alguém às 9 da noite com uma dúvida porque nós ainda estamos a trabalhar, naturalmente que temos liberdade para o fazer, não temos a liberdade, se calhar, para ir incomodar a outra pessoa, não é? A não ser que a outra pessoa solicite que o façamos. Temos também que, para o apoio da produtividade, esta questão de que as pessoas são várias em casa, há uma interrupção de uma reunião, e portanto vamos ter que dar espaço a que estas coisas aconteçam, porque nos acontece a todos por qualquer razão, e vamos tentar ser o menos críticos possível e julgar o menos possível esta gestão que é tão pessoal de cada um entre aquilo que é a vida profissional e a vida pessoal, que neste momento está completamente misturada, porque estamos em casa e, portanto, não pode haver um julgamento associado a que fui interrompida, não estava, quando liguei não podia porque tinha ido ajudar o meu filho com não sei o quê, ou pelo que seja. Portanto, temos que ter, de facto, essa abertura de espírito, porque a crítica ao julgamento só vai fazer com que a motivação quebre
e com que a produtividade esteja francamente longe daquilo que passa a ser o objetivo de qualquer organização. Uma vez mais, e parece que andamos num loop, que é não só um ponto de situação diário, mas umas pontuais reuniões de feedback a nível profissional para fazer algum tipo de acompanhamento particular, mas também até eventos mais sociais. Mais um exemplo concreto, nós temos marcado internamente uma vez por semana um chamado coffee break, onde que é completamente facultativo, cada pessoa, se decidir que se deve juntar a essa vídeo, junta-se, conversa, não se fala de trabalho, as pessoas veem-se, dizemos uns disparates uns aos outros, rimos um bocadinho e voltamos novamente ao trabalho. Portanto, quebra efetivamente ali a jornada, mas eu acho que dá de facto uma sensação de normalidade, não é? E um boost novamente para, pronto, descontrair um bocadinho, é como se tivesse ido à Copa beber um café e agora volto a sentar e volto a concentrar-me naquilo que são as minhas tarefas. Se a flexibilidade era de facto ponto de ordem quando estávamos todos nos escritórios a trabalhar, hoje, para que seja mantida esta produtividade necessária para todos, porque a economia assim o necessita, para que isto seja mantida, esta flexibilidade tem que existir com muita base, uma vez mais, na confiança e na motivação, para a pessoa de facto continuar. Se bem que eu li um artigo há uns dias atrás, onde uma porcentagem francamente elevada sentia que trabalha bastante mais a partir de casa. Eu confesso que eu partilho dessa opinião, eu sinto que trabalho muito mais horas a partir de casa, se calhar porque não tenho tanta gente com quem me distrair e conversar. É uma pena que não tenha. Mas não tenho, e portanto as horas que estou efetivamente a trabalhar, provavelmente sou bastante mais eficiente, é um facto. Mas sinto francamente que trabalho bastante mais a partir de casa do que aquilo que eram as minhas horas líquidas, sentada no escritório. Portanto, eu acho que uma vez mais e até no seguimento da pergunta da vídeo, é esta flexibilidade que temos que ter, respeitando sobretudo aquilo que é o facto de as vidas hoje estarem completamente misturadas. Temos aqui outra questão, daqui uma pessoa que está a assistir e gostava de saber, porque eu sei que não é o caso da DNS.pt nem da Michael Page, que ambas possibilitam o teletrabalho, mas esta pessoa questiona aqui se alguma de vocês tem dicas, caso tenham, para gerir os recursos humanos quando temos trabalhadores que não podem ter a possibilidade de ter um office e que consideram que os que podem ter estão a ser beneficiados face a eles. Suponho que seja alguns negócios em que realmente as pessoas não possam ter teletrabalho, alguns dos trabalhadores possam ter teletrabalho, enquanto outros da mesma organização não possam. E como é que isso é explicado? É difícil, eu acho que é difícil, essa pergunta é bastante difícil e muito pertinente. Eu acho que efetivamente há negócios, e nós obviamente conhecemos muitos, que o modelo de teletrabalho não pode ser assumido plenamente por todas as equipas. Mas há também negócios que nunca equacionaram fazê-lo. E a minha questão também é, honestamente e com alguma profundidade pensarmos. Eu dou um exemplo muito prático da nossa gestão. Nós temos um parceiro que é um contact center, é uma empresa subcontratada que presta estes serviços e a nossa primeira preocupação foi: nós vamos pôr a equipa do .pt em casa e vamos continuar a trabalhar, e como é que vamos gerir as nossas equipas que fazem parte destes contact centers? E efetivamente, em termos técnicos, as pessoas não estavam equipadas para poder trabalhar em casa. Equipadas, eu falo na tecnologia, falo nos meios também para fazer esse trabalho em casa. E num fim de semana, com boa vontade de todos, com disponibilização de outros recursos técnicos que não estavam inicialmente pensados, foi possível colocar centenas de pessoas das nossas equipas, mas de outras equipas de empresas muito conhecidas, a prestar este trabalho a partir de casa. Portanto, primeiro temos que pensar com alguma profundidade no tema e pensar se há efetivamente soluções que ainda não pensámos, aquele tal pensamento flexível e um pensamento que, perante a adversidade, tem que encontrar também situações mais flexíveis e mais inovadoras.
Por outro lado, há efetivamente negócios que não é possível colocar as pessoas em teletrabalho e que efetivamente pode existir este sentimento de pessoas que estão a ser beneficiadas. Eu acho que não é o caso, acho que estamos todos a beneficiar as organizações também e, consequentemente, as pessoas e as famílias. Estamos a prestar o nosso trabalho em sítios físicos diferentes. Uns têm que estar na linha da frente e outros estão na retaguarda, mas só assim é que as empresas vão ter que funcionar. Obviamente que estas pessoas têm que ser reconhecidas nestas duas dimensões e tem que haver formas dos líderes e das organizações premiarem e valorizarem o trabalho de quem está na linha da frente e tratar com maior acuidade as regras de segurança daquelas pessoas que ali estão. Mas também há um conjunto de pessoas que estão na retaguarda e que estão em teletrabalho, e teletrabalho aí é aquele preconceito de muitas empresas que não o adotaram de forma gradual e com alguma normalidade este conceito, que se tem que desmistificar. Teletrabalho não é férias. Como a Sílvia dizia, muitos de nós estamos a trabalhar hoje mais do que estaríamos a trabalhar se estivéssemos fisicamente, mas tem a ver com uma dedicação que eu acho que em termos de crise e perante uma situação tão grave como esta que nós atravessamos, nós estamos mais disponíveis também para estar lá e para estar alinhadas com as nossas organizações para sobrevivermos em conjunto a este estado realmente crítico. Portanto, eu acho que não acho que há privilegiados uns em relação aos outros. Há formas diferentes de prestar trabalho e só consertando todas elas é que as empresas vão continuar a operar. O teletrabalho não é férias, as pessoas não trabalham menos, não são menos dedicadas por estarem em teletrabalho. É isso que se tem que vencer. E comunicar a todas as fações. Sim. Agora, ambas as dimensões têm que ser reconhecidas e acho que há um cuidado, aí sim, extraordinário que tem que ser tido para quem está na linha de frente e para quem tem que estar fisicamente no seu lugar, porque efetivamente está exposto, e sim, a um maior risco. E isso tem que ser pensado e as empresas têm que encontrar as soluções para proteger as suas pessoas. Muito obrigada, Inês. Sílvia, relativamente aqui exatamente às suas pessoas, achas que nesta fase é importante termos em mente a retenção do talento? Ou é algo que para ti não é prioritário? Se isso não for prioritário para qualquer um de nós, no momento em que isto passe, alivie ou passe a ser normal, não sei o que é que vai acontecer, as organizações têm pouco a dar. Portanto, eu acho que a resposta à tua pergunta, numa só palavra, é fundamental. Fundamental no sentido de ou retemos o talento agora sim, num sentido crítico, num momento crítico, difícil, ou somos capazes de facto de agarrar as nossas pessoas mais do que nunca para que no momento em que isto de facto começar a disputar, e vai disputar, é uma questão de tempo, não sabemos quanto, mas há de disputar, como todas as outras crises aconteceram até agora, isso é aquilo que nos vai fazer acontecer o mais possível, é aquilo que nos vai voltar. Perdemos a Sílvia, perdemos-te outra vez. Trabalho. Sílvia, desculpa, perdemos-te durante uns momentos. Um conjunto de... Sílvia, consegues ouvir-nos? Não. Sílvia? Perdemos-te durante uns momentos. Estou? Sílvia, consegues ouvir-nos agora? Parece que já voltou. Não, só ainda não. Vemos-te, mas não te ouvimos. Não sei se
Bem, se calhar queres tentar novamente, Silvia? Não, sabes, não sei muito bem Já porquê, está. mas de vez em quando, Já aconteceu. de vez em Já quando aconteceu, não, isto já aparece, regressou. de vez em quando isto aparece que eu fico mute pelo organizer. Não sei se estás a dizer que eu estou a falar demasiado. Não, exato. Não de todo, Portanto, podes isto não me continuar. deixa desbloquear o mute. Portanto, e estava eu a dizer, para não perder a minha linha de raciocínio, que o facto de retermos agora o talento e de conseguirmos, se calhar, de hoje para amanhã, ter este conjunto de pessoas até melhor preparadas do que estavam até então, porque passámos todos por uma série de adversidades e de contingência, faz com que, quando acontecer a volta a alguma normalidade, seja ela qual for, temos a capacidade máxima de voltar a agir no mercado e de voltar a fazer o negócio acontecer. Portanto, é novamente papel da liderança de cada organização fazer aquilo que está ao alcance do ponto de vista da motivação e da retenção daquilo que são de facto os talentos e os colaboradores das organizações. Carolina, não estou a ouvi-la. Estou? Sim, consegue ouvir-me agora? Sim, passando à Inês. Okay. Inês, como é que crês que as organizações podem mostrar, estava eu a perguntar, o potencial social e económico orientado para o tal propósito, para este propósito sendo um bem comum das organizações? Ok. Vamos lá ver, mais uma vez aqui, e não querendo ser repetitiva, o propósito da organização assume neste momento, obviamente, uma importância exponencial e temos inúmeros e bons exemplos de empresas que colocam os seus recursos humanos, financeiros, processuais, em prol deste bem comum perante este estado de contingência. Mas em bom rigor, este é um tema muito atual, é um tema que as empresas também têm que incorporar nos seus negócios. São modelos de gestão que são guiados pelo aquilo que nós chamamos de propósito comum. E este propósito comum é no sentido de haver um trade-off entre aquilo que é o resultado imediato da empresa, associado em particular ao lucro e ao desempenho financeiro, que tem a ver com a sua sustentabilidade financeira a curto prazo, sobretudo, mas ter um modelo de gestão a longo prazo em que as suas pessoas, os seus clientes, as suas partes interessadas, são colocadas em primeiro lugar. E existe este propósito comum indissociável do seu modelo de gestão. E estas partes interessadas compreendem esse propósito e estão alinhadas com a criação de valor dessas mesmas empresas. Ou seja, é uma criação de valor que nós chamamos de partilhado entre a empresa e a sociedade onde ela se insere. Isto são modelos modernos e atuais de gestão. Obviamente que em estados de pandemia temos uma consciência mais forte deste propósito comum, mas ele tem que ser integrado na visão das organizações, nos modelos de gestão das organizações. E só estas é que, com o tempo, serão sustentáveis e financeiramente sustentáveis também. Os consumidores são hoje cada vez mais exigentes a estes padrões de conduta e as empresas têm que olhar para os seus modelos e incorporar estes propósitos de bem comum, de desenvolvimento da sustentabilidade do seu ecossistema e das sociedades onde se inserem. E os consumidores, os seus clientes, escolherão preferencialmente estas empresas que integram a sustentabilidade no seu modelo de gestão. E os estudos já indicam essa preferência, que pela compra de produtos
e serviços a empresas que façam a diferença em termos da sustentabilidade da sociedade. E sustentabilidade passa pela sustentabilidade ambiental, mas passa também pela sustentabilidade económica e social. Obviamente que no contexto de pandemia, o poder deste bem comum, a força de querermos fazer alguma coisa pelo nosso país, pelas nossas pessoas, pelas nossas equipas e também ir mais longe, além fronteiras, foi muito evidente e há casos muitíssimo inspiradores que nós temos vindo a acompanhar todos os dias há histórias inspiradoras de empresas, de marcas, de serviços que têm colocado o seu processo produtivo, os seus recursos, as suas pessoas têm adaptado os seus modelos de negócio para disponibilizar parte muito significativa desse seu negócio para produzir, por exemplo, máscaras, para produzir álcool, para produzir desagradadoras, para produzir alimentos que são entregues a quem mais deles precisa, mesmo nas áreas da tecnologia, que é onde eu estou mais inserida, houve um conjunto de projetos de índole, sobretudo tecnológica, em que também técnicos, pessoas mais orientadas a estes modelos tecnológicos e de capacitação digital, se juntaram e uniram esforços no sentido do bem comum, no sentido de ajudar este nosso ecossistema para juntos estarmos mais fortes e fazermos face a este desafio tão grande que nos foi imposto pelo este estado de pandemia. Mas este modelo, esta responsabilidade, esta gestão pelo social, pelo bem comum, que não é necessariamente a caridade, são sistemas estruturados, são modelos de gestão que incorporam estes temas e não devem ser vistos como um nice to have ou um add-on. Têm que ser vistos como uma parte indissociável do seu modelo de negócio, dos modelos de negócio de sucesso das empresas e das organizações. E esta é já uma tendência dos negócios emergentes, de projetos emergentes, mas é também uma tendência que já vimos associadas a grandes marcas e a grandes empresas que, num curto espaço de tempo, vão também incentivar fortemente os seus fornecedores e que os seus stakeholders incorporem também estas práticas de sustentabilidade. Há alguma prática que vocês tenham implementado neste sentido, de ter uma organização mais humanizada e mais alinhada com estes ecossistemas digitais? Assim, muito brevemente, porque já nos estamos a aproximar do final da hora e eu queria só colocar aqui mais uma pergunta. Mas há alguma destas práticas que consideres que tenham implementado e que possa ser um bom exemplo para outras organizações? Assim, nós podemos falar neste contexto mais alargado que dizia um propósito bem comum daquilo que nós podemos fazer com os meios que temos, não é? E dentro das nossas áreas de atuação, diretamente associados àquilo que nós sabemos fazer em prol da comunidade, não é? E estas existem inúmeras iniciativas, nomeadamente tentar, de alguma forma, e dentro do meu modelo de negócio também, garantir que há um número maior de empresas que conseguem estar online, que conseguem garantir a sua presença online. Nós assistimos, desde o início deste estado de pandemia, a um crescimento exponencial da presença online das pequenas e médias empresas, que não tinham até então. E cabe-nos a nós também incentivar e facilitar de alguma forma, com parceiros que nós temos, a que estas empresas estejam no online, porque neste momento é um fator estratégico para que elas continuem a prestar a sua atividade e continuem a prestar os seus serviços. Isto é uma dimensão que nós, no nosso contexto, podemos promover, incentivar e facilitar.
E temos assistido a isso mesmo, a um crescimento exponencial das empresas que neste momento não tinham uma presença online e que têm hoje uma presença online para chegar aos seus clientes. A par disto, nós temos um crescimento exponencial do consumo online. Nós temos um aumento de vendas do online na ordem dos 20%, 30% para muitos. Temos muitas empresas por canais de comunicação Também online. é muito interessante até para as PMEs que não estavam viradas para esse negócio, não é? Muitas não estavam. É estranho dizer, em pleno século XXI, que muitas empresas ainda não tinham uma presença online, porque também não pensaram que era possível, se calhar, essa presença online. Nunca dedicaram a sua estratégia para estar no online e, neste momento, é a única forma de se conseguirem operar. E é extraordinário ver empresas em áreas tão diferentes que estão neste momento a prestar os seus serviços, estão a conseguir chegar aos seus clientes, estão a conseguir, de alguma forma, manter a sua sustentabilidade, ou a sustentabilidade possível neste contexto, através do online. E depois temos, obviamente, uma procura do outro lado, não é? Porque a necessidade gera esta procura. Neste momento temos, e todos nós fazemos parte destes consumidores que a única opção muitas vezes é a compra online. Portanto, temos um aumento exponencial destes canais. Isto no sentido, no meu ecossistema em particular e no ecossistema tecnológico. Em termos, mais uma vez, da humanização das organizações, e fomos abordando aqui ao longo desta conversa que aqui tivemos, é um tema, esta harmonização da componente da dimensão pessoal e da dimensão profissional, que de alguma forma é preciso criar um balanço entre estas duas dimensões, mas sim, o teletrabalho e o horário flexível são elementos estratégicos nesta gestão moderna e atual, e não só em estado de contingência. Isto é um modelo que fomos obrigados a testar. Foi aqui um imenso progresso ao nível do digital. É verdade que muitas ferramentas já existiam, mas neste momento há uma maior predisposição das organizações e das pessoas para fazer uso desta tecnologia. E bom uso desta tecnologia. Mas, obviamente, que não podemos esquecer mais uma vez que o digital não chegou a todos também da mesma forma. Não é? E tem que haver aqui um compromisso também das organizações de criar as condições também para existir essa transformação digital dentro das suas organizações. Portanto, formar, capacitar as suas pessoas e não deixar ninguém para trás, envolver as pessoas também neste processo de transformação digital, terminando com aqueles fantasmas do teletrabalho daquele sentimento mais depreciativo da falta da presença física, porque há efetivamente o engagement das pessoas, há efetivamente a possibilidade de nós adotarmos ferramentas mais atuais, mais modernas, e de termos os mesmos níveis de compromisso e de engagement com as nossas organizações e de procurarmos contribuir, se formos também devidamente envolvidos e motivados, de contribuir para os propósitos das organizações e para o envolvimento destas organizações e consequentemente para os resultados, não é? E consequentemente para os resultados. No final de contas também está tudo relacionado. Ótimo. Sim, mas se as empresas tiverem resultados, ou se continuarem a alcançar os seus objetivos, ainda que obviamente com dificuldade e não podemos escamotear que elas existem, nós garantimos também a sustentabilidade das famílias, a sustentabilidade das nossas pessoas e do nosso ecossistema de parceiros. Não é? Muito obrigada, Inês. Nada. Obrigada. Obrigada eu, Carolina. Nós já estamos aqui, chegámos à hora. Eu vou só pedir, se tiverem disponibilidade, mais uns 5 minutos. Pedia também, desde já, desculpa a todas as pessoas a quem não conseguimos responder às questões no âmbito do webinar, mas sugeria, e sei que tanto a Sílvia como a Inês estão muito disponíveis e, portanto, ambas têm LinkedIn. Se porventura acharem que alguma das vossas questões não foi respondida e quiserem colocar ou a mim
ou à Inês ou à Sílvia, estamos inteiramente disponíveis. E, portanto, aqui para terminar, deixo duas das questões que me foram colocadas e que acho que podem estar interligadas. Uma que pergunta como lidar com um líder ou com um chefe de uma empresa que não concorde com o teletrabalho, que não tenha tido esta evolução. Sílvia, pergunta a ti. E também aqui outra pessoa que pergunta como é que crês que vai ser o novo paradigma laboral? E eu acho que são duas questões que estão interligadas e com isto encerrávamos aqui este webinar, Sílvia. Olha, como é que lidamos com esse líder? A minha primeira reação é tipo, ui. E agora? Sim. É muito neste momento atual, preciso, é complicadíssimo. Eu acho que a pergunta que se deve devolver a essa pessoa em particular, a esse líder, é, muito bem, então como é que nós vamos trabalhar? Então como é que nós vamos levar este negócio para a frente? Ou a opção é não continuar com este negócio. Portanto, se de facto as pessoas não têm qualquer possibilidade de exercer as suas funções porque a liderança assim entende que via remota não é viável, a minha pergunta será para devolvê-la no sentido que, muito bem, assim não é viável, então e como é que vai ser viável? Como é que eu posso desempenhar a minha função e como é que este negócio pode continuar a subsistir e continuar pós, as pessoas regressam e aparentemente business as usual, não é? Mas a minha pergunta é no sentido de devolver, que é se nesta contingência em que estamos a viver o teletrabalho não é viável, não sei se não há ferramentas disponíveis ou se é de facto um desacordo total com o formato, então de facto é alguém que pensa que nesta fase o negócio para a 100% e que depois há de ser retomado quando for viável. Mas a pergunta tem que ser devolvida se é de facto um negócio para parar ou para ser retomado só quando voltarmos a fisicamente poder estar nos escritórios. A tua segunda questão, desculpa Inês, Desculpa, Sílvia, não querendo interromper, e é uma coisa muito breve, é que não vai ser possível voltar atrás neste este acelerador do digital. Nós não vamos conseguir voltar atrás. E bem, portanto, efetivamente... não acompanhar, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Não é hoje neste estado de contingência e não é no imediato na tentativa de voltar a alguma normalidade. São empresas que vão ficar atrás se os líderes não acompanharem estas tendências. Isto é um fator estratégico para as organizações, para a subsistência das organizações, mas sim, é um tema muito difícil. Desculpa, Carolina, Silvia. peço-te que repitas a segunda questão porque eu tive uma interrupção e não tenho a certeza se ouvi bem. Ok, tudo bem. É uma questão mais global só para terminarmos e agradecendo aqui antecipadamente, caso por alguma razão haja algum problema técnico, a ambas as oradoras e a toda a gente que esteve este bocadinho da manhã connosco aqui a ouvir-nos e também a participar indiretamente. Como é que tu crês que vai ser o novo paradigma laboral das empresas? Eu acho que o novo vai já muito na linha de que a Inês acaba de dizer. Portanto, nós para trás vai ser difícil andar. E eu própria tenho a curiosidade de perceber mesmo quando for possível voltarmos cada um de nós aos nossos escritórios, como é que vai ser, por exemplo, o tema da flexibilidade para trabalharmos a partir de casa? Deixou ou não deixou de ser um bicho-papão? Portanto, eu acho que, honestamente, e estamos todos a viver uma coisa muito complicada, mas eu acho que vai haver variadíssimas coisas boas para tirarmos, quer para as nações, quer para nós enquanto colaboradores e até para nós enquanto pessoas. E este avanço que fomos todos obrigados a ter de um momento para o outro, nesta flexibilidade, nesta nova forma de trabalho, muito honestamente, eu acho que vai fazer parte do nosso novo dia-a-dia de trabalho, seja ele qual for. Na verdade, nós não podemos dizer hoje qual é que achamos que vai ser o novo paradigma laboral, social, porque nós não sabemos, do ponto de vista daquilo que nos está a restringir, o que é que vai acontecer amanhã. Portanto, continua tudo a ser francamente duvidoso. Portanto, eu não Silvia está novamente com dificuldades técnicas. Não sei se, entretanto,
Inês, queres falar um bocadinho sobre como é que, enquanto a Silvia está aqui parada, como é que tu crees que vai ser o novo paradigma laboral? Eu acho que estamos muito em linha. Subscrevo totalmente o que a Sílvia estava a dizer e que estava também em linha com o meu pensamento, que é, neste momento, nós não conseguimos projetar efetivamente como é que vai ser o futuro das organizações neste digital, mas há uma coisa que é certa, não é possível voltarmos atrás, apagarmos este período e continuarmos a operar como muitas das organizações operavam até aqui. Estes assuntos vão estar em cima da mesa e são muito prementes. E mais, torna as organizações mais ágeis, mais flexíveis e mais atuais e modernas também do ponto de vista tecnológico. É uma componente estratégica para a sustentabilidade das organizações, e isto em todos os setores. Nós podemos falar do crescimento exponencial do teletrabalho, e foi este teletrabalho que permitiu que as empresas continuassem a operar. É a presença online das empresas, foi através da presença online das empresas e do crescimento desta presença online que as empresas conseguem colocar os seus produtos nos seus clientes e nos seus em todo o seu ecossistema. Mas depois temos dimensões que não vão poder voltar a ser como eram antes. A escola, e nós falamos da escola online, mas falamos dos conteúdos online. Nunca também tivemos tantos conteúdos formativos e bons conteúdos e sessões onde se discute conhecimento, onde se discute ciência, e aqui, por exemplo, este fórum é um dos exemplos de partilha de informação e de partilha de conhecimento que eu, muito sinceramente, espero que isto não termine quando terminar este estado de confinamento, mas que possamos continuar a trabalhar seja um neste ponto digital. de partida. Sim, é um ponto de partida para fazermos muito mais, potenciarmos esta presença no digital. Ótimo. Um fator estratégico para as organizações também. Ótimo, muito obrigada, Inês. Silvia, ficaste ali com uma interrupção, mas também creio que... Eu sou o fator surpresa desta conversa. Exatamente, nunca se sabe se vamos contar contigo ou não, estou a brincar. Bem, estamos aqui, já ultrapassámos 8 minutos da nossa hora, mas conforme referi há pouco, qualquer questão que tenham e que não tenha sido respondida, e peço desde já mais uma vez desculpa por não termos conseguido dentro do tempo responder a todas as questões, mas acho que ainda abordámos algumas, podem sempre contactar-nos. Muito obrigada por terem estado connosco, obrigada Sílvia, obrigada Inês. Obrigada. E pronto, e dou por encerrada este webinar. Muito obrigada, Carolina, e a todos que estiveram Resta uma boa semana de trabalho para todos. Teletrabalho? Não. Até breve, obrigadíssima. Até breve. Obrigada.